estamos a falar a nível de comportamento, de atitude, como cidadão. Eu acho as pessoas quando fumam têm consciência daquilo que estão a fazer. Diz no maço de cigarros, fumar mata. Mas isso é para elas. Exatamente. Isso só lhes diz respeito a elas. E não só, às vezes quem está à volta também leva com fumo, não é? Mas pronto. Mas hoje em dia não podes fumar praticamente em lado nenhum sem ser na rua. Exatamente. E essa foi outra das questões que agravou muito o problema em Portugal. Foi. Porque as pessoas não fumam dentro de portas onde tinham um cinzeirozinho, vão para a rua. A lei do tabaco foi implementada em 2007 e proibiu o ato de fumar em espaços fechados, a não ser que fossem criadas determinadas condições, que implicavam algum investimento por parte dos estabelecimentos dos proprietários de estabelecimentos comerciais. Criar espaços fechados próprios para com fumadores. ventilação, exatamente. A maior parte dos empresários são pequenas e médias empresas com pouca capacidade de investimento e aquilo que fez foi proibir, para não sujeitar à multa, proibir fumar dentro do espaço. Eles depois vêm para a porta. E quando houve este movimento, eu acho que a lei foi bem sucedida nesse aspecto, impedir a exposição involuntária dos não fumadores ao fumo, não conseguiu, entre aspas, ter a visão necessária do impacto ambiental que ia ter. Tipo, obrigar as pessoas a ter uns cinzeiros na rua, por exemplo, e ao mesmo tempo educar e sensibilizar para o impacto que poderia vir a ter. E agravou mais a coisa, muito mais. Muito mais a coisa. Portanto, a maior parte do consumo hoje em dia é feito na rua. Pois. É feito na rua. E em Portugal, como acho que já vos disse, a maior parte o nosso país é um país muito assimétrico. A maior parte das pessoas concentra-se numa faixa costeira que vai de Setúbal à Viana do Castelo, pessoas, atividades económicas, tudo, e é aí que é feita a maior parte do consumo, na faixa costeira. Portanto, tem um impacto adicional depois também em tudo que é fauna, marinha, no mar. Até mesmo todos esses resíduos, até mesmo as beatas, depois de estarem decompostas, passados esses anos todos, começam a entrar na cadeia alimentar e a ser consumidas pelos próprios peixes. Portanto, às vezes nós falamos dos microplásticos, não sei se essas fibras, a que nível é que se decompõem, mas provavelmente depois já... entram os químicos que são libertados, o plástico que fica, e depois entra tudo no nosso ecossistema de diversas formas. E é prejudicial. E o Ricardo está neste projeto sozinho? Eu estou neste projeto, comecei com os meus filhos, depois os meus primeiros ajudantes, faço limpezas na semana passada. Mas foram obrigados a isso ou também quiseram? O meu filho mais velho tem 10, é o Lee, a Noa tem 8 e a Bia tem 5. 3 já! 3 filhos, parabéns! Um filho e 2 filhas. Portanto, e a minha esposa também me acompanha. Será que todos os Ricardos têm 3 filhos? Mas eu comecei este projeto sozinho. Hoje em dia, e devo dizê-lo, eu conheci 2 pessoas que me têm ajudado muito nesta fase do projeto, a quem devo uma palavra de agradecimento, que é o Daniel Gomes e a Ruth Rocha, da Taia Recuperável. Eles próprios têm o seu movimento de combate aos plásticos, através da Taia Recuperável. Portanto, foram pessoas a quem eu apresentei o projeto e que me receberam de braços abertos e que me têm apoiado desde o primeiro dia. E a eles devo, desde já, um muito obrigado. Mas sim, para já estou sozinho, acompanhado pelo Daniel, com quem vou trocando ideias de tempos em tempos, e com a Ruth. Mas quando ganhar este prémio do orçamento, né, aí já tem que envolver mais gente. Sim, certamente. Já tem uma estrutura, entre aspas, um bocadinho mais profissional e pessoas que tenham diferentes áreas de competência. Como é que pensa fazer a aplicação desse projeto nessas 2 vertentes? Portanto, é arranjar voluntários para a limpeza, provavelmente. Exatamente. E depois também voluntários para fazer a educação. De que forma? Sensibilizar. As equipas de voluntários que temos previstas, nós vamos ter já uma campanha de recolha no próximo fim de semana, é sobretudo de jovens, crianças, no Furador, a localidade onde eu vivo. Okay. E, portanto, eu acho que os jovens têm um duplo benefício. Estamos a educá-los desde jovens e as pessoas recebem muito mais facilmente a sua mensagem. Sim. Portanto, é sobretudo essa a razão. Os jovens... Entre os 8 e os 12 anos. São sobretudo o grupo de amigos... Isto é puxar a brasa à sardinha dele, que é para encaixar lá os filhos. São sobretudo, nesta fase, o grupo de amigos dos meus filhos.
Tenho muitos amigos. E também, porque ainda não fumam. Não fumam. Ficam muito mais conscientes dos resultados, Claro. não só da questão de fumar, que é prejudicial à saúde, mas também dos impactos que tem no meio ambiente. Sim. E exercem não há dúvida que o comportamento deles vai gerar uma nova onda de consciência e de mobilização nacional para esse final. É espetacular o impacto das crianças. Eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos a Sociedade de Ponte Verde teve uma educação, uma campanha de educação muito bem sucedida. Sim, Nós temos ainda lá tenho os sacos todos em casa. Exatamente. E usas. Na escala primária, os meus filhos receberam todos sacos para a reciclagem, para a gente fazer a separação. E aquilo foi uma boa E eles, campanha. muitas das vezes, até foram as crianças que começaram a ensinar os pais a fazer a separação dos plásticos em casa e dizer, não se pode pôr aí, temos que arranjar um cestinho próprio para isto e para aquilo. E eles incentivaram a criar esta mobilização, a praticá-la dentro de casa. Exatamente. Eu por vezes, quando ainda aconteceu-me há 3, 4 semanas, fui à praia, uma praia de Cortecaça, e estava um grupo de 10 jovens perto de mim, a maior parte deles fumadores, e aquilo que eu assisti foi desolador, que foi eles a fumarem, não só a meterem o cigarro na areia, a enterrarem na areia. Portanto, portanto, nós estamos em extremos opostos. Eu que limpo e aquela pessoa que está a enterrar o cigarro na areia. E eu não fui capaz de a chamar a atenção, porque aquilo mexeu demasiado comigo. E as crianças têm esta capacidade de tocar mais facilmente a outra pessoa, percebe? Pois. Sim, a criança chega lá e diz assim, ó, parvalhão, o que é que... Em vez de tirares isso para aí, olha, tens ali uma coisa, lixo, ou vai pôr no lixo, ou uma cena qualquer mas, assim. Existem algumas câmaras municipais que têm feito um trabalho já bom e consistente nesta área. Falo da Câmara Municipal de Oeiras, que já vem combatendo este fenómeno há algum tempo, pela disponibilização de cinzeiros na praia, que é fundamental durante a altura do verão. A Câmara Municipal de Guimarães, que também tem uma coisa que eu acho que é o cinzeirão, que de quem me falaram ainda não o vi pessoalmente, mas acho que é um cinzeiro grande onde as pessoas podem colocar a beata e, portanto, e como está em exposição, vai também alertando e sensibilizando para a temática. Na área de educação, aquilo que nós prevíamos fazer é algo como a Feel for Planet está a fazer, é explicar os benefícios, o impacto que tem, e muito bem, a viagem de uma beata. Portanto, estas duas vertentes vão ter que ser feitas por defeito sempre. Agora, fim o prazo de votação do projeto, independentemente do orçamento ser atribuído ou não, e é isto que eu tenho discutido com o Daniel Gomes, que é a pessoa com quem vou trocando ideias mais frequentemente, eu acho que a agulha, o foco tem que ser mudado para a legislação, porque o ambiente não pode esperar tanto tempo. E, Ricardo, a nível de benefícios para o ambiente, é claro que uma beata vai causar, tem esse impacto, mas se for recolhida, como é que pode ser tratada? Como é que é esse tipo de lixo, as beatas, como é que normalmente podem ser tratados para reduzir esse impacto ou nulificar esse impacto? Tens ideia? Eu já tentei conhecer vários projetos, sobretudo existem muitos na Índia, que tentam fazer com que a beata do cigarro entre na economia circular e que seja reciclada e aproveitada por outros materiais. Até hoje não vi nenhum que fosse bem sucedido. E, portanto, houve um amigo meu que me encaminhou um projeto recentemente, também na Índia, creio eu, e que tenho que investigar, mas eu não conheço nenhum caso bem sucedido da reciclagem das beatas e utilização para outros fins quaisquer. Portanto, não há solução. Não há, para já, que eu conheça. Mas não. é tipo que é incinerada? Para já. A única solução, a Feel for Planet, eles guardam as suas beatas, eu não sei que destino é que lhes vão dar, e eu acho que aquelas que recolhem, despejo no lixo. Pois. É porque não conheço outro fim que seja possível de ser dado. É porque já que existe essa digamos, que essa recolha objetiva de um determinado item, não é? Canalizá-lo também para o tratamento logo direto, assim como existem os vidros, os plásticos, os cartões, canalizar as pilhas. Isso é reciclável, sim, mas como é tóxico, no fundo, como é tóxico, teria haver já pensado uma ideia de que, ok, isto pode-se reciclar desta forma, ou pegar já e ter um destino próprio para isso. Não sei, acho que não sabia também. Eu acho que já houve e há muitas investigações nesse sentido, mas ninguém ainda conseguiu arranjar uma solução, um final que se possa dar a isso. Tenho tentado pesquisar e não encontrei nenhum bem sucedido, sinceramente.
É mais uma daqueles produtos que é fabricado, mas depois só serve para, o final dele só serve para destruir o meio ambiente, para prejudicar e para poluir. Não é? Não só o ser humano, como o ambiente também. Sim, porque sim, a vida de um cigarro, pelos vistos, é anos. longa. É mais longa que a nossa. Sabe-se lá? Pois, por aquilo que mostra aqui, e o cheiro que isto tem é horrível. Sim, estes não deitam tanto porque já têm algum tempo, mas aqueles que são despejados recentemente e que depois que apanham água deitam um cheiro muito horrível. Mesmo nauseabundo, isso fica a cheirar a tabaco assim mesmo. Portanto, vocês virem, isto parece quase um pau. A consistência disto é muito dura. É rija, é muito dura. E, portanto, e isso tem 10 anos. Isto deve ter no mínimo 10 anos. Te foi encontrado na praia? Esta não. Esta foi encontrada na área de serviço de Monte Redondo, no caminho. E como é que lá estava há 10 anos? Não é limpo aquilo? Não é limpo. E por estranho que pareça, e é isso que... À entrada do café que eu visitei, para ir à casa de banho, tem 2 cinzeiros. E o chão está repleto de beata. E ninguém os usa. E ninguém Como os usa. É que é possível? Tem um cinzeiro mesmo à porta do café e no parque de estacionamento tem um outro. E foi no sentido norte-sul, se tiver a oportunidade de parar, na área de Monte Redondo, tem uma bomba de gasolina da Repsol, e se virem o chão, está repleto. Não tão mal como a estação de Aveiro. É? Mas, Ricardo, não sei se concordas comigo, mas às vezes a pessoa pensa assim, deixou de ver aquilo, pensa que aquilo teve um final feliz. É como nós, não é? Não, mas é verdade, nós pomos as coisinhas no lixo. Fora da vista, fora do coração. Não, mas vamos despejar o lixo no contentor, ou seja lá o que for, e pensamos assim, ok, pronto, tenho o meu problema resolvido, lavei as mãos. Mas a gente sabe lá que aquela, desculpa o termo, porcaria, e peço desculpa lá em casa também o termo, mas às vezes aquilo, não é? Lixo, não tem o final tão feliz quanto nós pensamos. Até mesmo o incinerar, a poluição que uma incineradora faz, um mau cheiro. Se o lixo é tóxico, se o lixo muitas das vezes gera bactérias e por aí fora, aquele cheiro que morar perto de uma incineradora também não deve ser nada saudável. Não quero imaginar o que seja. Não é? Não, mas é verdade, porque às vezes a pessoa pensa assim, ok, resolvemos o assunto, ok, pronto. Mas não, nós estamos a causar lixo. Há um impacto, há uma pegada ecológica. Não é só no sentido de utilizarmos plásticos a mais, não é só no sentido das coisas estarem poluídas, é nós realmente tomarmos consciência que tudo aquilo que nós fazemos tem um resultado e tem um impacto. Não é só pegarmos nas garrafinhas de plástico e nas coisas que são plásticas e passar a pôr no sítio certo, mas é também pensar nos outros tipos de lixo e, por que não, naquela medida que nós lemos há bocado, que utilizar os lixos lá de casa, os orgânicos e da compostagem. E pensarmos mesmo em, ok, beatas têm que ter um fim específico. Olha, Ricardo, nós estamos mesmo a terminar. Tens aí mais alguma coisa na cábula que ainda não tinhas dito? Não, era só... Alguma recomendação lá para casa? Para além de votar no teu projeto, que mais uma vez diz-me lá... 619. Como é que se faz, por favor? Visitarem o site do Orçamento Participativo Nacional. Tem mesmo esse nome? Orçamento Participativo Nacional. .pt? .pt, acho que é opp.gov.pt. Ok. O Portugal Não Cinzeiro é a proposta número 619 e se acharem que é um projeto merecedor, agradecemos o voto. Independentemente do voto, conhecendo o impacto que tem, e se forem fumadores, não atirarem um cigarro para o chão. Muito bem. Arranjarem aquelas cinzeirinhos. Qualquer coisa que dê para fechar e que sele o cheiro. Porque se não selar o cheiro, ninguém é capaz de conseguir. E aqueles que não são fumadores e que sabem, conhecendo o problema a partir de agora, que tentem influenciar as pessoas que fumam para sensibilizar.